Vem cá, você concorda comigo que imprevistos podem acontecer, certo? A única coisa é que a gente não sabe o quando eles podem acontecer. E se caso algum imprevisto aconteça com você, com sua família, com algum ente querido, você estaria preparado financeiramente para passar por esse momento de crise? Então, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê, como fazer e onde colocar a sua reserva de emergência. Meu nome é Paulo e seja muito bem-vindo ao Quando Ficar Rico. Quarentena tem que acabar logo, precisamos cortar o cabelo, meu Deus do céu. Então, antes de começar a explicar, eu gostaria de pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo quando a gente posta conteúdo novo e também isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas tomam consciência de quão importante é a reserva de emergência, tá bom? Obrigado! Então pensa comigo. Por exemplo, você está ali cozinhando na sua casa, fazendo sua atividade normal. Daí, de repente, em alguma receita que você está fazendo, a panela começa a pegar fogo. E aí, o que você preferia? O que você faria? Você iria chamar alguém, chamar o bombeiro, alguém para te socorrer, para apagar o fogo? Mas até você chamar essa pessoa chegar, pode ser que o fogo se espalhe, comece a pegar fogo em mais cômodos, pode ser que a casa inteira pegue fogo. Não seria mais fácil se você tivesse um extintor? Porque aí você mesmo poderia rapidamente pegar o extintor e ali e atacar o fogo? Não seria uma ideia interessante se ter? Outra coisa, não adianta nada também eu ter o extintor e eu deixar ele em um lugar trancafiado, por exemplo. Imagina você tem um extintor, você tem a solução, só que você demora muito tempo para conseguir pegar essa solução. Por exemplo, o extintor está em outro cômodo, ou ele está trancado, você não sabe onde está a chave, ou a chave está em algum outro lugar. Então, aqui o interessante, para caso isso aconteça, que é um imprevisto, é que você tenha uma solução pronta para lidar com o problema e rápida. E é isso que a gente procura para nossa reserva de emergência. Entendeu como isso tem uma relação entre um simples problema de cozinha, fogo, com a nossa vida? Eu vou explicar melhor. Você tá ali numa situação corriqueira, tipo, normal, vivendo normal. De repente, você acaba sendo demitido, você acaba tendo que fazer uma cirurgia, acaba ficando doente e perde a sua fonte principal de renda. É melhor ter algum dinheiro ali rápido para você suprir esse período que você vai ficar sem renda ou acabar fazendo um empréstimo, se endividando mais no longo prazo. Então, o objetivo da nossa reserva de emergência é suprir as nossas necessidades quando algum imprevisto acontecer e a gente perder a nossa fonte principal de renda. E qual seria o valor dessa reserva de emergência que você está falando, que a gente precisa ter para caso algum problema aconteça? Um valor sugerido em comum seria 6 vezes os seus gastos mensais para caso você seja um trabalhador que a sua renda seja estável ao longo do tempo. Por quê? Porque aí você consegue planejar um pouco mais o futuro. Quando você tem uma renda estável, você sabe que aquele seu salário vai cair a mesma quantidade todo mês. Então, você pega os seus gastos mensais, por exemplo, com comida, lazer, contas, tudo, você ou a sua família, e você faz esse valor mensal vezes 6. Por exemplo, se você gasta R$2.000 por mês para se manter, R$2.000 vezes 6, você teria uma reserva de emergência de R$12.000. Agora, no caso de trabalhadores autônomos, empreendedores, onde a receita ela não é tão estável, o valor sugerido para pessoas autônomas, empreendedoras, seria um valor de 12 vezes os gastos mensais. Então, nesse caso, no mesmo exemplo, R$2.000, teríamos R$24.000 no valor da reserva de emergência. E agora pulando para onde a gente deve colocar essa reserva de emergência, quais os ativos que a gente deve investir para ter essa reserva de emergência, seria assim. Todo investimento que a gente faz, a gente olha para 3 aspectos: rentabilidade, risco e liquidez. Rentabilidade e risco, eles normalmente estão atrelados, eles estão ligados, salvo períodos que a Selic está muito alta. Então, investimentos de rentabilidade alta, geralmente tem risco alto. E o contrário, investimentos de rentabilidade baixa possuem um risco baixo. Agora, a liquidez varia de investimento para investimento.
Explicando, a liquidez é a velocidade com que você consegue transformar aquele seu dinheiro investido em dinheiro vivo na sua mão, pronto para ser utilizado. Então, aqui na reserva de emergência, nós temos que olhar os 3 aspectos nos seguintes modos. Precisamos de um risco baixo, uma liquidez alta e uma rentabilidade mediana ou a melhor rentabilidade que a gente conseguir. Risco baixo, porque a gente não quer que esse dinheiro seja perdido, ou seja, esse dinheiro não é o que vai enriquecer a gente. O que vai nos enriquecer são os outros investimentos que nós vamos fazer no longo prazo. Mas para chegar lá na frente, para a gente conseguir chegar no futuro, a gente tem que viver o presente, a gente tem que passar pelo presente. E o presente mostra que cada vez nós podemos ter problemas, podemos ter imprevistos. Então, nós precisamos desse dinheiro seguro, pronto para ser utilizado quando a gente precisar. E também precisamos de liquidez porque, voltando ao exemplo da cozinha, não adianta nada o problema aparecer, o fogo começar a se espalhar, eu souber onde está o extintor, mas eu não consegui acioná-lo, pegar ele com velocidade. Então, eu preciso que o extintor esteja ali próximo, eu preciso que a minha reserva de emergência esteja próxima e quando eu precisar dela, no mesmo dia ou no máximo em um dia, eu posso ter esse dinheiro em mãos. Então, investimentos que seguram meu dinheiro por mais tempo não são nada interessantes para esse caso. Ah, Paulo, então eu vou deixar minha reserva de emergência na minha casa, no meu colchão. É seguro e tem liquidez. Você é maluco, é? Mas você está esquecendo de considerar um pequeno ponto chamado inflação, que é o aumento dos preços conforme o tempo passa. A inflação projetada está ali em torno de 2,5%, 2,52% para esse ano. Ou seja, os produtos vão encarecer essa porcentagem. Então, assim, se você pega, vamos supor, R$100 e coloca no colchão, daqui um ano, por exemplo, esses R$100 podem não estar mais valendo a mesma coisa. Porque um produto que você comprava por R$100, quando você colocou esse dinheiro no seu colchão, um ano depois vai estar valendo 105, ou no caso, 102,5%. Ou seja, você não perdeu dinheiro, mas o seu dinheiro perdeu valor. Entende? Bom, então vamos fazer um apanhado geral dos investimentos, onde seria interessante colocar a nossa reserva de emergência. Temos primeiro a poupança, só que eu não vou falar da poupança porque nós temos investimentos tão seguros quanto a poupança, porém de rentabilidade maior. Então não faz sentido a gente colocar a nossa reserva de emergência na poupança, certo? Outro tipo de investimento seria o tesouro direto, no caso de liquidez diária. Nesse caso, seria o Tesouro Selic, que é o tesouro relacionado à taxa Selic. O que é o Tesouro Direto, o investimento do Tesouro Direto? Você compra títulos da dívida do governo e eles te pagam juros conforme o tempo vai passando. Outro tipo de investimento são os CDBs, que são empréstimos que você faz, mas agora para bancos. Eles rendem com base no CDI, que é uma taxa que os bancos utilizam para fazer empréstimos entre si, entre os bancos. Então, os CDBs eles podem render 100% do CDI, 110%, 105%, 120% do CDI. Depende do tipo de investimento que você está buscando, do tipo de CDB que você está buscando. Só que vale ressaltar no CDB que eles têm liquidez que varia, nem sempre a liquidez é diária. Então, aqui nós precisamos buscar o CDB com a liquidez diária, com a melhor rentabilidade possível, mas com a liquidez diária, que é, outra vez, o que a gente está procurando para a nossa reserva de emergência. Um outro tipo de investimento seriam os fundos DI, que são basicamente fundos de renda fixa, que também rendem com base no CDI, esse tipo de empréstimo entre os bancos. Então, vale buscar fundos com a liquidez diária e fundos que tenham um bom rendimento. Lembrando que esses investimentos são segurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade que garante que os seus investimentos na renda fixa, em CDBs, fundos, estejam protegidos no valor de até R$250 mil. Não são todos os investimentos que são cobertos por esse fundo, então vale você, quando for fazer um investimento, buscar nas informações, ver se ele é coberto pelo FGC ou não. E aí você deve estar pensando nesses investimentos que eu falei, Tesouro Selic, CDB, fundos DI, esses fundos de renda fixa, que eles estão rendendo ali questão de taxa Selic, 3,75% ao ano, podendo cair, CDI ali também por volta dos 3 e alguma coisinha por cento, a inflação 2,52, às vezes pode ser que suba um pouquinho mais, você deve estar aí pensando, mas esses investimentos são um valor baixo, às vezes pode ser que não tenham rendimento e pode ser às vezes que eles acabam não tendo rendimento nenhum. Só que aqui vale lembrar que a nossa reserva de emergência, ela não está ali para enriquecer a gente.
Não é isso o objetivo. O objetivo dela é fazer com que a gente fique seguro para chegar no longo prazo, que é onde os nossos outros tipos de investimento vão fazer que a gente enriqueça. E outra coisa, ela também nos ajuda para, caso você já tenha investimentos em outros lugares, para que você não desfaça desses investimentos em momentos de crise. Por exemplo, agora nós estamos passando por um momento de crise. Os investimentos, o preço deles estão em baixa. Se você não tiver uma reserva de emergência, como você vai passar por isso? Você vai acabar se desfazendo dos seus investimentos para ter dinheiro na mão, e daí você vai vender eles por um valor muito menor do que você pagou. Então, em resumo, reserva de emergência em investimentos de risco baixo, liquidez alta e rentabilidade mediana ou a maior rentabilidade possível. E o que a gente faz com os investimentos que nós já temos em algum desses, Tesouro Direto, CDB ou Fundo DI com a Selic mais baixa? Nada. Você mantém eles por causa do objetivo da reserva de emergência. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido a importância desse vídeo, principalmente nesse período que a gente está passando. A reserva de emergência se fez muito necessária para muitas pessoas e ela fez falta para quem não tinha. Eu espero muito que você construa a sua e que você esteja preparado para os imprevistos que a vida pode trazer. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro quando a gente postar conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!